Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós temos começado com um pequeno resumo a respeito do que trata o item. Esse título, A Influência da Educação Religiosa no Apego à Vida, foi dado por nós, porque o próprio livro não traz, desculpe, um título, é só uma maneira da gente sintetizar um pouco mais. Então, nós temos aqui sempre ao começar um item, a gente traz um breve resumo para nos auxiliar no entendimento, né, do que vem em diante. Então, esse item, ele vai falar para a gente sobre essa influência dessa educação religiosa em toda a nossa compreensão e o nosso apego a essa nossa vida material. Então, vamos lá. O retrato religioso da vida futura causa mais temor do que esperança. Trata de infernos eternos, purgatórios sofridos e céus entendiantes. Essas visões não satisfazem o senso de justiça, nem a ideia de progresso, né, para o nosso progresso espiritual, causando inquietação mesmo naqueles que têm essa filosofia, essa educação arraigada. Próximo, por favor. Então, essa educação religiosa que nos é, vamos dizer assim, trazida, que nos é, a qual nós somos expostos desde criança, ela nos traz algumas ideias que a gente acaba trazendo para a vida adulta e vamos nos fixando, né, com relação a ela. Então, Kardec nos traz algumas reflexões a esse respeito. Vamos ver então o que ele fala aqui nesse primeiro slide. O quadro que a religião traça sobre o assunto, é preciso admitir, não é muito sedutor nem muito consolador. De um lado, as contorções dos condenados que pagam em torturas e chamas sem fim. Pois então, né? Obrigada, Ângela. O que acontece? Nesse momento, a gente fica, né, recebendo informações de que se a gente comete os chamados pecados, se a gente se vê em situações nas quais a gente erra, né, e aqueles erros, eles, na verdade, não nos é dada a oportunidade da gente se arrepender, a gente vai direto para uma situação de inferno, para um castigo eterno, nos quais nós vamos ficar expostos ali a torturas, a chamas eternas, a vapores sulfurosos, para todas aquelas ideias de tortura para nós enquanto espíritos físicos, vamos colocar assim, né, enquanto enquanto corpo físico, tudo que é de ruim a gente vai imaginar que vai acontecer conosco nesse inferno. Então, se você tem comportamento de glutonice, é herege, é invejoso, é ganancioso, é egoísta, tudo isso vai levar você para uma questão de um castigo eterno. E não importa se você se arrepende, ou se você tenta mudar, uma vez que você cometeu esses erros, de acordo com essa crença que nos é passada, quando nós somos pequenos, nesses aspectos religiosos, nós ficamos presos nessa situação desse inferno, a situação desse sofrimento que não tem fim. Próximo, por favor. Aí, pode continuar, por favor, Ângela. E o que é ainda mais implacável para quem o arrependimento não produz o efeito desejado. Ou seja, mesmo que você se arrependa... desculpa, Ângela, só para concluir, porque esse item, na verdade, faz parte do item anterior. Ainda, na verdade, é que, mesmo que você se arrependa, você fica preso ali naquele inferno, você não tem como sair dali, né? Aí sim, por favor, pode continuar. De outro lado... De outro lado, as almas abatidas e sofredoras do purgatório, que esperam sua liberdade da boa vontade dos vivos, que rezarão ou farão rezar por elas e não por seus esforços para progredir. Então, ou você cai na situação do inferno, ou você vai para o purgatório e ali você fica lá parado esperando que outros rezem por você para que você saia daquela situação. Não há ali nenhum incentivo para que você, por seu esforço próprio, por seu próprio melhoramento, pela sua própria reforma íntima, saia daquela situação, né? Então, você fica preso ali naquela situação
do purgatório, esperando que outros façam o seu trabalho. É meio, aliás, totalmente sem sentido, né? Mas Kardec continua nos trazendo de que a grande maioria das pessoas encarnadas, ela está nessas duas situações, ou ela estaria no inferno, ou estaria nessa situação de purgatório, porque somente alguns que estariam, conseguiriam superar essas situações de comprometimento com as suas atitudes, né, indo para o inferno ou estando ali naquele purgatório, somente alguns conseguiriam superar isso e aí sim passar para uma situação de um plano espiritual superior, ficando numa situação de, vamos dizer assim, de um paraíso celeste, que também tem as suas dificuldades, vamos dizer assim. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Aí sim, esses, pode continuar aqui, Ângela, por favor. Esses eleitos, né? Faltou um pedacinho. Faltou um pedacinho lá na outra, né? Desculpa. Pode voltar os lá. Isso. Acima dessas almas está o muito restrito plano dos eleitos, desfrutando durante a eternidade uma beatitude contemplativa. Isso que eu chamei de problema, né? Você vai para o paraíso e fica lá só tocando ar. Essa é a ideia que nos é, vamos dizer assim, nos é trazida quando somos crianças. Olha, foi tudo certo, você vai para o céu e você vai ficar lá sentado na nuvenzinha, tocando harpa, fazendo também nada, né? Olha que coisa mais esquisita. Como diz Kardec aqui nesse texto, é melhor do que estar no inferno ou do que estar no purgatório. Mas é uma situação que ela traz um grande tédio. Ela, na verdade, ela não traz aquela verdadeira felicidade, né? É uma coisa, é um sentimento contraditório, vamos combinar. Pode passar o próximo, por favor? Pode falar? Por favor. Pode, por favor. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. Nossa, você está lá no céu, sentado naquela nuvem, tocando harpa, você fica meio que parado ali, né? Essa coisa contemplativa. E onde é que está aquele seu trabalho, aquela sua evolução? Vai ficar ali no paraíso para sempre, em estado contemplativo? Não faz muito sentido. E aí também há alguns questionamentos desses que são pessoas que acreditam, que estão mais ligados a esse entendimento de que a realidade espiritual seria assim, essa vida é chamada vida eterna, seria naquelas situações, que aí ele traz aqui pessoas que, por exemplo, têm um entendimento moral comprometido, que só pelo fato de elas receberem um determinado sacramento, aqui ele faz até referência ao batismo, só pelo fato dela ser batizada, ela já pula de um estágio de inferno para o purgatório para cima, ela pode chegar. E não é bem assim, né? Fica uma coisa muito esquisita. A mesma coisa com crianças muito pequenas que não tiveram nem oportunidade de fazer nada na sua vida, nem para o mal, nem para o bem, só porque foram batizadas a sua, não diria bem a sua revelia, mas vamos dizer assim, sem a sua participação ativa, uma vontade ativa, elas também poderiam estar pulando de uma outra situação, enquanto pessoas que trabalharam ativamente, ele até cita aqui homens de ciência, pessoas que realmente tiveram atitudes práticas, atitudes de evolução, além da sua própria evolução moral, mas também do seu trabalho, que pode ajudar, por exemplo, um cientista, ele vai ajudar a humanidade como um todo. Se ele, por exemplo, for uma pessoa de uma outra religião, ou for uma pessoa que se entende como ateu, vamos dizer assim, como não crente na figura de um Deus, ele, por causa disso, ele vai direto para o inferno. Então, são situações nas quais somos colocados e que não fazem nenhum sentido, e aí sim, trazem esses questionamentos até para essas pessoas que têm esse grande fervor, que aprenderam tiveram essa educação religiosa, e elas começam a questionar isso também. E aí nós vamos, então, para o item 7, por favor. Obrigada. Onde aqui Kardec vai tratar dessa ilusão da salvação sem o esforço,
que era o que acontecia com as pessoas que ficavam, por exemplo, no purgatório. Elas ficavam lá esperando que outros rezassem por elas e sem trabalho, sem fazer nada por elas mesmas. Não faz sentido. Então, vamos ver o nosso resumo com relação a isso. Se a salvação depende apenas de ritos ou doações, sem uma mudança interior, muitos não veem razão para se sacrificar. A busca pelo bem comum cede ao egoísmo. Embora haja exceções, essa crença ainda predomina entre os menos esclarecidos. Ora, se a gente ouvir falar tanto, né, nas compras das indulgências, aquelas pessoas que chegam, fazem doações de rios de dinheiro, mas não se envolvem diretamente, não se reformam intimamente em atitudes, em ações que realmente façam bem àqueles que estão ao seu lado encaminhado. Né, a gente ouviu falar que, né, há tempos atrás, no século passado, a pessoa ia na igreja e ela comprava ali, né, o seu perdão, vamos dizer assim, para que ela, acabada, né, aquela sua existência, que ela tivesse acesso lá ao céu, ao paraíso. E a gente sabe que a coisa, né, não é bem assim, né? Pode continuar, por favor. Vamos para o nosso próximo slide. Pode ler, por favor, Ângela. A facilidade com que creem adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, Pode sem continuar. uma séria reforma do caráter e dos hábitos, dão aos prazeres terrenos todo o valor. Então, essas pessoas, elas, com esse entendimento distorcido, né, de como que é a realidade espiritual, elas achavam, né, acham que elas, tendo dinheiro, tendo esse poder econômico, elas podem, com esse dinheiro, ela não precisa fazer nada, ela não precisa fazer nenhum sacrifício, nenhuma concessão do seu tempo, das suas crenças particulares, não precisa fazer absolutamente nada, só usar do poder do dinheiro ou do seu poder de influência, e aí, vamos dizer assim, comprar essa figura no céu. Daqui a gente tem lá uma porta, né? O pessoal ali chegou já olha a carinha da moça, a gente está vendo que ela não é uma pessoa de boas intenções, está, né, trabalhada na face do mal. Chegando lá, que ela recebeu a extremunção, recebeu um sacramento e tal. Então, eu não fiz nada de bom na minha vida, mas eu recebi esse sacramento e eu posso entrar aqui. E não é bem assim, né? Pode continuar, Ângela, por favor. Seria supérfluo impor a si sacrifícios ou um constrangimento qualquer em proveito do próximo, desde que se pode conseguir a salvação trabalhando cada um por si. Pois é, né? Não é bem assim. Eles entendiam que a coisa era assim, então não precisa fazer nada, só chegava lá, recebia um sacramento, ou fazia a compra, né, dessa situação de poder entrar no paraíso, dava lá fazer a sua doação, mas a gente sabe que, na verdade, nem todos pensam assim, né? E existem pessoas que são boas em essência, fizeram muito pelos outros. Nós temos exemplos como a Irmã Dulce, como a Madre Teresa de Calcutá. Algumas deixaram situações de família rica para viver entre pessoas doentes, para exercer assim o seu sacrifício, vamos colocar assim, a sua vida em sacrifício, em benefício daqueles, foram batalhar por doações para que pudessem construir hospitais, que pudessem dar melhores condições para aqueles que viviam em situação, né, que a gente diz níveis abaixo da que a gente chama da miséria, né, pessoas que estavam em grandes situações de dificuldade. Temos, além desses exemplos que a gente conhece, de pessoas que conseguiram construir casas de trabalho espiritual, como Divaldo, Chico, pessoas que conseguiram, né, a vez do sacrifício da sua própria vida pessoal. Chico vivia em condições muito humildes, e tudo que ele recebeu, mesmo até os direitos dos livros dele, foram doados em benefício de instituições espíritas. Essa abnegação das coisas materiais em benefício dos outros. E temos também, né, eu acho que a gente pode falar também, daqueles irmãos invisíveis, que são aqueles que fazem um trabalho de formiguinha,
é um que faz uma doação, que junta grupos e vai fazer um trabalho na rua, dando comida, levando trabalho, levando... Então, o braço de Deus se manifestando através de todos esses, né, que estão por aí. Esse, sim, estão buscando a sua felicidade e estão levando, sim, todo esse trabalho, também através da sua reforma íntima, né, levando em prol desses irmãos. Esses são os verdadeiros, vamos dizer assim, são os grandes felizes, né? Pode passar o próximo, por favor? E aí, aqui nós vamos, então, agora para o item 8, que nesse nosso capítulo ele se chama O Temor da Morte. Né? Falamos do aspecto religioso, falamos aqui de passar pela morte sem fazer, né? de não ter o seu trabalho em prol de você ter ter esse medo da morte. E aí, por que isso acontece? Porque a morte, ela sempre foi trazida para nós como uma coisa trágica, uma coisa difícil. Claro que a gente sabe que é difícil lidar com uma notícia, com uma perda, mas a gente precisa mudar essa maneira de encarar. Existem tantas outras... Existem religiões na Ásia que entendem que, na verdade, se faça uma festa para quem vai, porque está voltando para uma situação melhor do que a nossa, né, do que viver nessas nossas provas e expiações, nesse nosso planeta de provas e expiações. Então, o nosso resumo, que foi intitulado aqui pela gente, por A Morte Vista como Tragédia nos Costumes Sociais, nós vamos ter os seguintes aspectos. Os costumes também reforçam o temor da morte. Os rituais e imagens associadas à morte são sombrios e assustadores. A partida é vista como uma tragédia, não uma transição. Falta simbolismo positivo da alma libertando-se. E isso alimenta o medo e o apego à vida física, mesmo entre os crentes, né? Os crentes aqui, aqueles que acreditam na vida eterna. A gente sabe, né? Pode passar, por favor. A gente vê como símbolos, muitas vezes são essas caveiras, ossos cruzados, né? Como nós somos todos por dentro, né? Além da nossa pele, aqui além da nossa carne. Pode ler, por favor. Tudo concorre para fazer lamentar a perda da vida terrestre. A morte é cercada apenas de cerimônias soturnas que aterrorizam mais do que despertam a esperança. A gente vê que na nossa maneira, enquanto ocidentais, de encarar a morte, vê que ela vem carregada de choro, ela vem carregada de símbolos soturnos, que são os esqueletos, os ossos cruzados, como a gente está vendo aqui, tem aquela figura clássica, né, da foice, daquele espírito, aquele espectro vestido de negro, com aquelas vestes meio que se desfazendo, esse negócio meio diáfano, com aquela cara de caveira, com aquela foice, todos esses simbolismos difíceis. Esse aqui, ó, que aqui aparece, ó, o pavor, figuras de cemitérios como coisas soturnas, né? Muita névoa, alguma coisa para assustar. E, na verdade, como eu estava falando com vocês, se a gente mudar essa maneira de enxergar, imaginar que aquele processo possa ser, na verdade, um processo de transição, que está acompanhado também por pessoas, amigos, que vão estar, né, ali junto daquele processo de transição com aquele irmão que está retornando à parte espiritual, que ele não está sozinho, mas é preciso que se quebre essa ideia, que se abra, na verdade, uma percepção para que aquele desligamento, ele, na verdade, se faça. Obrigada. Sob uma forma, acho que falta mais um, depois daquele. Se faça sob uma forma, se entenda sob uma forma de um desligamento, sob forma de luz, que aquele espírito está voltando para a parte espiritual, ele está, na verdade, sendo acompanhado, que ele se faça sob forma de grandes bênçãos, cercado de muito amor e de luz, né, que esse processo se passe de uma maneira luminosa, que aquele irmão não está saindo para uma coisa triste, mas por uma separação que não é definitiva, que também é outro aspecto, né,
que é trabalhado naquela crença, é uma separação definitiva. Você só não vai encontrar de novo aquele irmão se você voltar para o inferno, ou aquele outro irmão, aquele seu outro parente, se você for para o purgatório. E talvez lá no céu, se você for para o paraíso, se não for nessa situação, você não encontra, não reencontra aquele irmão. Todo esse processo de separação, ele é muito dolorido. Daí essas ideias, né, de coisas fechadas, de coisas soturnas, de muita tristeza, elas serem tão utilizadas, mas que precisa ser um padrão a ser modificado. Pode ler, por favor? Nenhum simboliza a alma se desprendendo radiosa de seus laços terrestres. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada apenas pelas lamentações dos sobreviventes. O que se Pode lamenta continuar, por por eles, favor. Isso. o que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devesse encontrar outros maiores. Então, as pessoas lamentam, se entristecem por aquilo que aquela pessoa que partiu deixa de viver. Não pensam que ela pode estar indo, que já cumpriu as tarefas que ela tinha que cumprir aqui, os seus deveres enquanto pais, enquanto filhos, já purgou muitas dessas energias deletérias que se encontravam no seu perispírito, quando muitas vezes alguns irmãos desencarnam doentes, que seu corpo físico recebeu toda aquela carga deletéria que estava no seu perispírito. É isso que está, essa visão dessa limpeza, dessa partida para uma situação melhor que está faltando. Porque a gente não tinha até então aqui informações do outro lado que poderiam nos dar esse conforto de que estávamos indo, na verdade, para uma situação melhor. Né? E que aqui se lamenta que, poxa, uma pessoa nova, que tinha toda uma vida pela frente, interrompeu esse processo, por exemplo, deixou uma fortuna que não usufruiu. São coisas assim. Pode trocar, por favor? Muito obrigada. Pode continuar, João, por favor. Portanto, tudo concorre para inspirar o terror pela morte, em lugar de fazer nascer a esperança. Uma pessoa que aqui a gente sofre pelo que foi, quem está partindo para o outro lado sofre pelo que deixou, se apega, ainda está apegado às coisas materiais, o que não é nada bom, né? A gente sabe que não esse apego às coisas materiais trazem outras consequências, né? A gente vai conversar sobre isso outro dia, mas que esse processo, essa nossa maneira de enxergar essa mudança do corpo físico para essa transição para a nossa vida espiritual precisa ser enxergada de uma outra maneira, e Kardec aqui nos fala que, na verdade, o homem, né, ele vai precisar de um tempo para poder mudar essa sua visão, desfazer-se desse preconceito. E a grande sacada disso é que, para que esse processo se dê, ele, na verdade, ele tem que aumentar, ele tem que fortalecer a sua fé no que ele vai ter uma vida futura, que ele não precisa temer aquele processo de separação, da transição, da morte, e essa vida na erraticidade, na parte espiritual, na verdade, ela é melhor do que ele vai encontrar, do que ele experimenta aqui. Pode ir para o próximo, por favor? Obrigada. Aqui a gente tem o item 9, e ele já leva um subtítulo no livro do Céu e Inferno, ele tem um subtítulo que é Porque os Espíritas não temem a morte, ou não receiam a morte. E aqui a gente tem uma pequena diferença de alguns livros que a gente vai encontrar aí, a partir da quarta edição, a numeração dos itens, a colocação dos itens está um pouquinho diferente. A nossa edição aqui de estudo, que merece essa nota, ela está tratando, a gente está utilizando a primeira edição com alguns comentários. Tá bom? Então, a gente vai agora ver o que na nossa edição é chamado item 9. Nosso resumo. Temos o título de A Visão Espiritualista da Vida Após a Morte. Para o espiritualismo, a vida após a morte não é teoria, mas uma realidade comprovada pela observação. Não são suposições humanas, mas os relatos dos próprios espíritos que descrevem suas experiências após a morte.
Eles mostram todos os estágios de felicidade e sofrimento e explicam as consequências da vida terrena. Por isso, os espiritualistas enfrentam a morte com serenidade e confiança. Aqui a gente trouxe o exemplo do livro Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que tem eu já andei atualizando esse número, tem mais de 2 milhões de cópias vendidas. Esse livro, ele trata, né, a Vera traz informações sobre uma menina jovem chamada Patrícia, que faleceu de aneurisma, e essa menina, ela traz informações de como foi a sua adaptação na vida espiritual, do que ela fazia lá, dos estudos, dos encontros que ela teve lá com outros espíritos jovens como o dela. Ele traz informações sobre como se dá todo esse processo, e assim, ele traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, uma mensagem que traz todo o entendimento do que acontece do outro lado. Na verdade, ela quer nos mostrar com esse depoimento, se é que eu posso chamar assim, essa história da Patrícia, que a vida continua, né? Que a vida como aqui, ela continua lá, e teremos nossas tarefas a cumprir, e teremos também os nossos estudos, nos prepararmos para a nossa melhoria espiritual, e também faz referência, eu lembrei agora de uma coisa importante, do que as nossas ações aqui no bem, como elas são importantes, como é importante a gente trabalhar no bem, a gente agir no bem, a gente ter atitudes que são pensadas, agidas do fundo do coração, como parte da nossa reforma, que aquilo passa a ser parte integrante da gente, né? Uma coisa interessante também que a gente pode falar aqui a respeito também desse livro Céu e o Inferno, que é a parte 2, ela vai trazer para a gente exemplos, depoimentos de pessoas que faleceram, que deixaram aqui espíritos felizes, espíritos sofredores. Vamos ter, quando a gente for estudar a parte 2, nós vamos ter também esse depoimento que veio desses espíritos que estavam já naquela época de Kardec, vou colocar assim, já do outro lado, né, na parte espiritual, e que trouxeram toda essa experiência para a gente poder, já naquele momento, entender como era a realidade. E foi uma das coisas que mexeu muito com a cabeça das pessoas, era essa ideia de que já estavam sendo trazidos pelos próprios espíritos, pelas próprias palavras deles mesmos, o que eles estavam passando lá na parte espiritual, e as referências cruzadas, vamos chamar assim, do como eles eram a vida física anterior deles e o que eles estavam passando na vida espiritual. Pode virar, por favor? Eles, né, no caso, eles sabem que a vida continua e o que os espera é apenas a sequência do que já vivem, mas em condições melhores. Essa certeza vai se basear em fatos, na lógica, na justiça divina, ou seja, nas leis divinas que nós já estudamos, e nas aspirações naturais do ser humano. Pode passar, por favor. Pode ler para mim? A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de considerar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas o resultado da observação. Perfeito. A gente tem aqui até a capa do livro Voltei, que traz outra história, essa história contada pelo irmão Jacó, que era um espírito, e nesse livro já se traz uma descrição um pouco mais detalhada de como é esse processo de transição, mas também aborda a vida na espiritualidade, né, na parte espiritual, os reencontros com aqueles que partiram antes. Então, há toda essa, vamos dizer assim, todo esse esclarecimento de que aqueles que precederam não ficam estanques em locais que a gente não tem mais acesso, e que essas pessoas podem se encontrar na erraticidade, se ainda estiverem todas ainda nesse processo de estudo, no preparo para um retorno ao plano físico, para a sua melhoria, né? Trata também das questões de fazer o bem, de se aprimorar da necessidade da reforma íntima,
e de todo o trabalho que esse espírito vai ter para, vamos dizer assim, fazer o seu retorno para cá com as suas tarefas definidas, para que ele tenha, então, também os seus resgates, né? Nesse momento aqui, quando a gente fala, na verdade, essa separação entre o que era o espiritual e o que é o plano material, ele se rompe e se mostra como uma realidade prática, não é uma coisa mais de ficção, porque eles mesmos, os próprios espíritos, trazem para a gente essas informações. Pode continuar, por favor, Ângela? São os próprios habitantes desse mundo que vêm nos descrever sua situação. Continua. Não, só um minutinho, deixa eu fazer umas considerações, eu peço para você, obrigada. Aqui a gente vai ver que nesses livros todos, nesse livro aqui também, a gente vai ver espíritos em todos os graus de evolução. Alguns que vão estar mais felizes, outros vão estar passando por situações mais difíceis, porque tiveram uma existência difícil. Então, há todo esse resgate que tem que ser feito, todos esses depoimentos estão sendo trazidos para auxiliar na nossa compreensão, para auxiliar na nossa maneira de pensar, no nosso agir, enquanto encarnados, para que tenhamos uma caminhada mais pautada nas leis divinas, que aquilo passe a fazer parte de nós, que tenhamos, assim, a nossa evolução espiritual, né, a nossa caminhada evolutiva mais feliz, mais próxima do que Deus, né, vamos dizer assim, através das suas leis, espera de nós, seus filhos. Agora sim, pode ler, por favor. A vida futura não é mais que a continuação da vida presente em melhores condições. Fatos como a Exatamente. lógica, a justiça e a bondade de Deus. A crença comum situa as almas em regiões acessíveis apenas ao pensamento. Eu vou só um minutinho. Então, todo esse conhecimento que nos é trazido, a gente entende que há todo o encadeamento lógico, né, da nossa fé raciocinada, há toda a justiça divina que vai estar ali patente através das suas leis, que vão ter que ser cumpridas, os resgates que vão ter que ser exercidos, como falou hoje o Carmélio, as expiações que vão ser resultantes disso, e também todas as superações que serão vindas daí, né? Vamos reparar o que fizemos também, que é quando a gente transforma todos aqueles males em esse amor, né? No amor divino, vamos mudando toda aquela nossa situação enquanto espíritos imperfeitos, vamos voltar com tarefas a cumprir, com coisas a melhorar. E agora sim, você pode ler, por favor, esse último pedaço? A crença comum Isso, isso. situa as almas em regiões acessíveis apenas ao pensamento. Pode trocar a página. Aí pode continuar. Toda relação está rompida, qualquer comunicação é impossível. Na verdade, obrigada, Ângela. Na verdade, o que estava se dizendo é que antes, né, a pessoa desencarnava, melhor, a pessoa morria, desencarnava, ela morria, ia lá para onde ela fosse, ia para o inferno, ou iria para o céu, para o purgatório, e a sua comunicação com aquele ser, com aquele espírito, ficava só na sua prece, quando você lembrava lá como ele era e tal, você não tinha uma comunicação, vamos dizer assim. E aí Kardec mostrou, através do depoimento desses irmãos que desencarnaram, trouxeram de volta as suas experiências, as suas angústias, a felicidade, o sofrimento que, né, uns e outros estavam passando, pelas suas próprias palavras, pelos seus próprios depoimentos, e mostrou que, na verdade, há essa comunicação, essa relação não está rompida. E que tudo isso, exatamente na psicografia, através da psicografia que é feita ali nessa conexão, nessa conexão que é feita através daquele irmão que está
na parte espiritual, com aquele irmão que está no plano físico, que esse sim é que vai trazer essas mensagens para cá, para o nosso plano, né? Você vê ali a conexão daquele espírito passando a mensagem ali, através daquela mão que se conecta ali ao irmão que está passando, né, as impressões da vida espiritual para cá. Então, são relações, vamos dizer assim, o mundo material e o mundo espiritual estão em constante interligação, estão em constante intercâmbio, era essa palavra que eu estava procurando, estão em constante intercâmbio. E essas mensagens, essas informações que foram, nos foram sendo trazidas através desses trabalhos de psicografia, através desses médiuns que estão aqui encarnados, eles estão nos trazendo informações que estão nos libertando, na verdade, desse medo da morte. Nós estamos conseguindo angariar informações, estamos angariando conhecimento, estamos angariando experiências, observando as experiências passadas, para que a gente possa modificar os nossos próprios entendimentos, os nossos próprios pensamentos, como que a gente vê algumas informações que nos chegam, para que a gente veja que, na verdade, é um processo que deve ser um processo encarado como uma coisa natural, um processo de retorno, na verdade, para condições, até ele diz aqui, condições melhores do que as que a gente estava aqui. É isso que a gente precisa acreditar, é nisso que a gente tem que ter fé. Pode ler esse último parágrafo, por favor? Tudo isso coloca entre os vivos e os mortos uma tal distância que se olha a separação como eterna. Desculpa, isso era o que eu comentei antes, né? A pessoa falecia e cada um estava num canto. Agora, pode trocar de página, por favor, que não é assim, o processo não é assim. Isso eu já comentei. Então, esse parágrafo que eu acabei de ler, ele, na verdade, está invertido na edição, a partir da 4ª edição. Ele está, na 4ª edição, ele apresenta, então, 10 itens. Aqui a gente vai direto como se fosse um 9 só, tá bom? Pode passar, por favor. Então, essa alma, ela já não é mais uma abstração, ela passa a ter um corpo etérico, que a gente consegue conceber como um entendimento de um ser individual, de um ser que é definido, um ser que tem pensamento, que pensa e que tem uma conexão para conosco. Pode trocar, por favor? E assim, fixando, ele tem ideias próprias, tem a sua individualidade, e não está mais só na lembrança, e a gente trouxe aqui um GIF legal, né? Essa figura de Maria, ela foi trazida num trabalho que foi até referendado pelo Chico, e a gente já não tem mais aquela coisa estática, né? A inteligência artificial, ela nos dá a oportunidade de ver Maria de uma outra maneira, já que uma Maria que se movimenta, uma Maria que se torna mais real para nós, e mudando até, passando por uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais humana. Ao final desse vídeo, a gente vê como é que ela está numa forma menos desenhada, chegando a uma coisa mais próxima da gente. Olha que linda essa figura, né? Então, a gente tem ali essa figura que estava só no nosso pensamento, passando a ter, então, uma representatividade. A gente começa a enxergá-los mais próximos e como seres como nós, né? Pois não, Ângela, pode continuar para mim? Aliás, deixa eu passar aqui, que eu acho que aqui ficou faltando um pedaço. A gente não... Tá faltando um pedaço aqui. A gente passa, pode deixar aí, não tem problema não. A gente passa a não representar mais aqueles irmãos que foram como imagens, como chamas fugidias, que estão só naquela lembrança do pensamento, mas elas passam a nos ser mais concretas, porque elas têm individualidade, elas têm pensamento, elas se comunicam para conosco, então a gente passa a entendê-las como seres vivos, e que só estão numa dimensionalidade diferente da nossa. Elas estão, como eu comentei agora há pouco, esses irmãos que estão na parte espiritual, na verdade, nós estamos em conexão constante, nesse intercâmbio constante.
Pode ler esse último parágrafo aqui, por favor? Não estão mais perdidos nesse espaço aí, que seria essa coisa que é para onde, né, para onde que eles vão nessa separação conosco. Pode ler, por favor. Eles estão à nossa volta, o mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. O receio da morte não tem mais razão de ser. Obrigada. Quando a gente percebe que há esse intercâmbio, essas informações que são trazidas de lá para cá, essas informações que nos esclarecem como é a vida, né, na parte espiritual, como é todo esse processo de transição para o outro mundo, que a gente tem outras tarefas lá, que são tarefas que também nos são muito, como é que eu vou dizer, são felizes também, a gente não está deixando aqui as coisas materiais, nós estamos indo encontrar outras coisas, o que a gente leva daqui para lá são as coisas do espírito, são o que a gente aprende, são as nossas experiências, o bem que a gente desenvolve. Então, nesse momento, com essa compreensão, com esse depoimento, a gente começa a entender que não tem mais motivo para a gente ter medo dessa transição. A gente já sabe que vai encontrar os nossos antecessores, amigos, antigos conhecidos, que essa nossa caminhada continua, que vamos continuar estudando, vamos buscar, na verdade, o nosso aprimoramento e voltarmos, né, para os resgates, para as expiações, para todo aquele processo nosso de caminhada, de expansão espiritual e nos tornarmos mais próximos, cada vez mais próximos dos, vamos dizer assim, dos espíritos perfeitos dentro de toda essa criação do nosso Pai Divino. É isso. Muito obrigada, querida, muito obrigada pelas leituras.